Olá, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos dar a minha opinião do livro A Campanha, Roussillon 1793, do Vítor Carmona. Bem, antes de mais nada, quero agradecer imenso à saída de emergência pelo facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigado, fiquei muito contente. Foi um exemplar que me foi cedido na Feira do Livro de Lisboa, com todas aquelas coisas, portanto, a pessoa responsável da comunicação preferiu dar-me o livro em mãos e eu aproveitei e, portanto, trouxe-o para casa. E tenho-vos a dizer que foi um livro que eu li em 2 dias. Eu comecei na noite de uma terça-feira, não, na noite de uma segunda-feira e acabei na noite de uma quarta-feira. Portanto, é um romance histórico muito viciante, mas vamos então primeiro à história. Nós aqui temos Diogo Saraiva, recém-promovido a capitão de uma equipa de granadeiros que vai ao auxílio das forças espanholas para combater a França no Roussillon. Do que eu percebi e do que o Vítor esteve a dizer durante a sua apresentação, é um tema que não é muito explorado pelos historiadores nem pelos romancistas históricos. Portanto, existe pouca informação sobre este tema e sobre este acontecimento, mas efetivamente aconteceu. E o Vítor veio para nos escrever esta história que quase ninguém conhece, mas que tem tanto para nos contar que já existem planos para uma sequela. Não vou dizer mais nada em relação a como é que o livro acaba ou que ponto é que tem, mas tem muitas coisas por onde o Vitor pode pegar para escrever uma continuação. Não vos vou dizer se efetivamente vai existir ou não, mas que tem aqui pontas para pegar, tem sim senhor. E eu por acaso sei a resposta a essa pergunta. Mas nós temos aqui então este Diogo Saraiva que vai liderar então esta equipa de granadeiros para auxiliar as forças espanholas nesta campanha que é do Roussillon em 1793. É curioso porque é uma das poucas vezes em que a Espanha nos pediu ajuda, acho eu, ou pelo menos foi com essa ideia que eu fiquei, portanto, nós estamos sempre em guerra, mas desta vez foi mesmo a Espanha que nos pediu auxílio para combater as tropas francesas. E, portanto, é um período de grande conturbação aqui na Europa, devido aos ideais liberalistas da França, e é com esse mesmo mote que então existe, que é criada esta campanha. Vitor, se eu estiver a dizer alguma coisa errada, por favor corrija-me nos comentários se estiver a ver este vídeo. Temos também depois dois rapazes de Campo de Ourique. Eu sei que um deles se chama Sebastião e o outro é o Joaquim. Já não me lembro, sou-vos sincero, já não me lembro. Já li 3 ou 4 livros depois deste, mas sei que existem aqui dois rapazes de Campo de Ourique que, por circunstâncias da vida deles, não é? Decidem alistar-se então nesta campanha e vão parar aonde há a equipa que é liderada pelo Diogo Saraiva, o capitão que eu vos falei há pouco. É escusado dizer que este livro, sim, é um romance, é uma história ficcionada, mas que tem aqui muita coisa que está comprovada, são factos comprovados históricos. Principalmente esta campanha, sim, existiu, durou, eu não quero mentir, mas ainda durou algum tempo. Eu não vos vou dizer os anos ao certo, porque não quero estar a cometer uma gafe, mas sei que ainda durou algum tempo. E então, eu queria só deixar aqui uma pequena nota, porque o Vítor também reforçou isso e eu também quero reforçar para quem me esteja a ver e possivelmente quem estiver a ficar interessado neste livro. Vocês aqui não vão encontrar uma história militar, vocês aqui não vão encontrar um livro só de estratégia militar, um livro que é só passado no campo de batalha. Não, de todo. Eu diria que 70% do livro, se não for mais, passa-se antes da campanha acontecer, ok? Portanto, toda esta parte aqui de eles irem para o terreno é muito no final do livro. Portanto, e eu acho que o Vítor quis deixar isso claro na apresentação que fez, porque disse que isto não é uma história militar. Portanto, isto é assim uma aventura, mas este livro, grande parte deste livro, passa-se antes dos portugueses irem para o Roussillon para irem combater.
muito do livro está aqui em histórias. Portanto, há uma história principal, claro, que é esta parte da campanha, mas cada personagem depois vai tendo a sua história, cada personagem vai tendo as suas quesilas com outras personagens, e tudo isto é jogado, é conjugado de uma maneira brilhante por parte do Vítor, porque eu acho que não há aqui uma personagem que eu diga que não está bem criada, que não tem uma boa background story, que não tem motivos para estar a fazer aquilo que está a fazer. Portanto, todas as personagens, sejam elas boas ou más, estão bem criadas e têm um motivo para as atitudes que estão a ter com outras personagens, claro, dependendo de que personagem que estão a interagir. E isto lá está, isto é mesmo um dos meus principais elogios ao livro, é a criação, a construção destas personagens que são tão verossímeis, que são reais mesmo, podiam ter existido perfeitamente. E foi um dos elementos que eu mais apreciei neste romance histórico, lá está. Também apreciei muito a forma como o Vítor conta a sua história, porque um livro que diz aqui a campanha Roussillon 1793 pode dar a ideia às pessoas que lá está, que vão encontrar um livro de combate, da parte militar, estratégia, etc. Mas é muito mais do que isso. O Vítor não tem problema em contar a história ao seu ritmo. E eu acho que é isso que é importante aqui. Porque se o Vítor quisesse, tinha eliminado metade das páginas ou mais de que são de criação de personagem, desta recriação desta época para o livro do Vítor, e tinha só focado nessa parte militar. Mas não, o Vítor escreve ao seu ritmo, não há problema. Se tiverem que ser escritos mais livros, serão escritos mais livros, mas o que é importante aqui é que isto é uma parte desta campanha de Roussillon de 1793 e o Vítor não tem problema em contar a história ao seu ritmo. E eu gostei muito disso também. Depois de todos estes elogios, eu acho que vocês já perceberam que eu vou dar 5 estrelas ao livro do Vítor. Foi uma das maiores surpresas que eu tive este ano nas minhas leituras. Não estava nada à espera de gostar tanto. Aliás, eu até posso confessar que disse à Isabel que até estava um bocadinho reticente, assim, um romance histórico de um autor novo. Estou bastante curioso, mas ao mesmo tempo não sei se é bem para mim, porque passa-se aqui, e isto é verdade, numa altura, num século que eu não sou particularmente fascinado por. Vocês sabem, eu prefiro muito. Aliás, não é eu prefiro, eu gosto muito da época clássica, gosto muito do Renascimento, porque também vai buscar muita coisa à época clássica, mas esta parte aqui destes últimos séculos, 18, 19, 20, não puxava assim tanto, mas o Vítor conseguiu fazer uma história interessante, escrever uma história interessante para uma pessoa que não é assim tão fascinada por esta altura, que sou eu. E portanto, eu adorei este livro. Existem aqui muitos diálogos, e isso foi uma coisa que o Vítor disse num dos diretos em que esteve com a saída de emergência, em que ele conta a história muito por diálogos, ao contrário da prosa que nós encontramos às vezes excessiva nos romances históricos. E por acaso eu li um livro a seguir deste que tem esse caso, mas depois vocês verão a opinião. E portanto eu sou um apologista de histórias contadas por diálogos, e o Vítor faz isso neste livro, e eu adorei a forma como os diálogos são construídos, como ele vai intercalando os diálogos com a parte da contextualização histórica, porque essa contextualização histórica está presente nos diálogos e na prosa. Portanto, acho que é mesmo um livro brilhante. Se vocês são amantes de romances históricos, mais uma vez, mesmo que esta época não vos fascine, leiam este livro, porque vocês não se vão arrepender, eu tenho a certeza absoluta que não se vão arrepender. E pronto, e é basicamente isto. Fiquem atentos, só vou dizer isto. Fiquem atentos para novidades no canal com o autor deste livro, Vítor Carmona. Fiquem atentos, não vou dizer mais nada. Muito obrigado a todos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Espero que as minhas palavras tenham refletido no quão bom é este livro do Vítor e que vocês o leiam, porque vale muito a pena. E nós temos muito bons autores em Portugal a nascer e a crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos. Fiquem bem e boas leituras.